Bom dia! Hoje são 18 de setembro de 2019, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Iniciamos esse vídeo com o comentário de Edson Martins. Edson é um brasileiro que mora no estado de São Paulo, perto de Santos. Ontem, ele escreveu em minha página o seguinte, abre aspas, católicos e evangélicos, na verdade, são estágios diferentes de um processo de idiotização. O sujeito começa católico, onde se inicia processo. Depois ele vira evangélico, sendo este o último estágio de um idiota, que começou lá no catolicismo. Ele renuncia a todos os santos e também a todo conhecimento secular e científico de maneira geral. Essa é uma explicação cientificamente comprovada. Todos entendem de maneira cabal essa particularidade do evangélico como sendo o último estágio de um idiota. Fecha aspas. Vamos, mais uma vez, entrar no mundo da Bíblia cristã. Você sabia que o Deus hebreu adorava o lendário rei Davi? E você sabia que Jesus também o adorava? Agora vem a pergunta: por que o Deus hebreu amava o rei Davi? Por quê? A resposta é muito fácil. Está na Bíblia, de forma clara e cristalina. Não vou revelar agora, mas somente no final do vídeo. E tenho certeza de que você vai rir bastante. Antes vejamos o que está em Êxodo, capítulo 20. No relato lendário bíblico, o Deus hebreu fez os 10 mandamentos e os entregou nas mãos de Moisés. Nos versículos 13, 14 e 15, 3 mandamentos, respectivamente o não matarás, o não adulterarás e o não furtarás. Agora surge mais uma pergunta. Nos relatos bíblicos, o rei Davi praticou algum desses crimes, claramente proibidos nos 10 mandamentos? A resposta é categórica. Sim, o rei Davi praticou os crimes descritos acima. Logo, não estava nem aí para os 10 mandamentos. Para ilustrar essa verdade, vamos a alguns exemplos. No livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, está escrito assim, abre aspas, as mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Fecha aspas. Como se vê facilmente, o mundo da Bíblia era marcado por um grau altíssimo de ignorância e violência. Nessa passagem bíblica, as mulheres estavam muito felizes com o Davi, porque ele havia matado mais gente do que o rei Saul. Se o rei Saul matou milhares de pessoas, o Davi matou 10 milhares. Isto é, muito mais do que o rei Saul. Os dois não estavam nem aí para os 10 mandamentos, não é mesmo? Vamos a mais um exemplo. No mesmo livro, 1 Samuel, capítulo 27, versículo 9, está registrado o seguinte, abre aspas, Davi feria aquela terra e não deixava com vida nem homem nem mulher, e tomava as ovelhas e os bois e os jumentos e os camelos e as vestes, voltava e vinha a Aquis. Fecha aspas. Nessa passagem, mais uma vez,
Davi pratica vários crimes de homicídio e roubo, ambos proibidos nos 10 mandamentos. Isto é, Davi não estava nem aí para os mandamentos entregues a Moisés. Vamos a mais um exemplo? No livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 15, está escrito o seguinte, abre aspas, então chamou Davi a um dos moços e lhe disse, vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Fecha aspas. Aqui, Davi manda matar um homem. Esse homem foi ao encontro de Davi, informando-lhe que o rei Saul e seu filho Jonatas estavam mortos. E disse ainda que ele havia matado o rei Saul, atendendo a um pedido da própria vítima, porque se encontrava bastante ferido. Ao saber que aquele homem era um amalequita, o rei Davi mandou matá-lo. Mais um crime de homicídio, mais uma ação contrária a um dos 10 mandamentos. Vamos a mais um exemplo? No mesmo livro, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, está anotado o seguinte, abre aspas, então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. Fecha aspas. No relato bíblico, Davi, mais uma vez, pratica uma ação contrária a um dos 10 mandamentos. Não estava nem aí para aqueles mandamentos. Comete o crime de adultério, porque fez sexo com uma mulher do próximo. A mulher era Batseba e seu esposo, o corno Urias. Além do mais à frente, Davi, para se livrar do corno Urias, prepara uma emboscada para ele, que morre. E Batseba torna-se mais uma esposa dele, já que possuía muitas. Resumindo, Davi, em toda a sua vida, infringiu os 10 mandamentos. Não estava nem aí para eles. Agora, vamos voltar à pergunta formulada no início desse vídeo. A pergunta é, por que o Deus hebreu adorava o rei Davi? Por quê? A Bíblia responde claramente. Antes, gostaria de que você, que está assistindo a esse vídeo, ficasse sentado numa poltrona ou numa cadeira grande, a fim de não cair, porque você vai rir muito. Veja a resposta no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 14. Abre aspas. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Fecha aspas. Por favor, pare de rir. Bem que avisamos. Ora, o rei Davi havia morrido. Salomão, seu filho, assume o reino. Na passagem bíblica, o rei Salomão, com muito sono, resolve dormir. O Deus hebreu lhe aparece em sonho e passa a conversar com ele. Diz a Salomão que, se ele andar como Davi andou, se ele obedecer aos 10 mandamentos como Davi obedeceu, então receberá muitas bênçãos. Pare de rir, por favor. Pare de rir. Ora, Davi não estava nem aí para os 10 mandamentos. Não andava em conformidade com eles. E o Deus hebreu, em sonho, disse a Salomão que Salomão tivesse o exemplo de Davi, que sempre respeitou os mandamentos, que sempre respeitou os estatutos. Certinho? Muito obrigado.